Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria, venho aqui rapidamente falar um pouco sobre o fim do petismo. A gente vai continuar abordando aqui, através de uma análise, sobre a decadência do Partido dos Trabalhadores, que nos últimos anos foi muito significativa. É claro que quando a gente lembra de PT é impossível não lembrar de Luiz Inácio Lula da Silva. Mas como eu disse no primeiro vídeo, são coisas totalmente diferentes. Tanto é que o Lula ele criou seu próprio modelo ideológico político chamado de lulismo, que tem muito a ver com uma ideia de um populismo de esquerda muito vinculado às políticas assistencialistas. E o petismo, ele é um modelo ainda muito ligado ao que a estrutura, digamos assim, dos movimentos operários, trabalhadores, lá no ABC paulista, na década de 70 do século passado, e esse modelo ele não conseguiu se atualizar. Tanto não conseguiu que o PT não conseguiu ter uma boa aceitação com uma nova tendência de trabalhadores que existe hoje no espaço urbano, que é o trabalhador informal, né? Muito ligado, por exemplo, à ideia do empreendedorismo, tá? Ao pequeno comerciante e também ao que é chamado de uberização, que é aquele modelo de trabalho ligado principalmente a sistemas aplicativos, a ideia do Uber. Né? Devido a uma decadência econômica dentro do mercado de trabalho, as pessoas estão se virando como podem. E nesse caso, o PT não conseguiu se atualizar nessa categoria de trabalhadores. Tá? Fora tudo isso, a gente vai verificar que o PT também não conseguiu interagir muito na questão das redes sociais. Né? Não conseguiu atuar dentro de um modelo das redes sociais, diferente, por exemplo, da direita, que conseguiu isso com muito mais habilidade. Tá? Então, nesse sentido, quando você olha para as eleições municipais, tu percebe que o PT realmente perdeu muito. Né? Apesar de ter conseguido algo em torno de 180 prefeituras em todo o Brasil, é um número muito, mas muito pequeno em comparação, por exemplo, a outros anos. Por exemplo, vamos pegar aqui o ano de 2016, que o número chegou a algo em torno de 300 prefeituras, ou até mais. Tá? Então, há um problema de identificação, há um problema de identidade do Partido dos Trabalhadores e dessa identificação principalmente com as massas. Por quê? Porque o trabalhador de hoje ele não consegue mais ter uma identificação justamente com o Partido dos Trabalhadores dentro de um modelo, dentro de uma perspectiva, dentro de um sentido, por exemplo, de caráter social. Tá? E aí você vê um outro problema também. A dificuldade do PT, por exemplo, em conseguir ascender, em conseguir, por exemplo, lançar líderes regionais, líderes municipais. Tá? O PT, na verdade, ele ficou muito preso na figura do Lula. Né? E, de alguma maneira, ficou até refém do próprio Lula. Porque quando você olha para líderes municipais, regionais, você não encontra, você não tem, na verdade, esses líderes. Tanto é que, se tu pegar, por exemplo, o caso de São Paulo, né, em que o candidato em que o PT está apoiando, né, é Guilherme Boulos, que nem petista é, na verdade é do PSOL. Tá? A pessoa pensa assim, né, não, mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa, gente. Não é a mesma coisa. São partidos de esquerda, mas tem algumas diferenças. Então tu vai perceber, na verdade, que o Guilherme Boulos, por exemplo, ele foi até aceito pelo PT pelo fato de que realmente ele tem muito mais visibilidade do que qualquer outro candidato do PT em si. Quer dizer, há uma dificuldade do petismo em conseguir ter líderes carismáticos, líderes regionais ou municipais que possam, por exemplo, combater o crescimento, por exemplo, do bolsonarismo, né, ou da própria direita de uma maneira geral. Tá? Então, nesse sentido, em São Paulo, o Guilherme Boulos está meio que patinando, ele conseguiu realmente ir para o segundo turno, tá? Mas houve coisas muito estranhas, malucas mesmo, dentro da campanha do Boulos. Por exemplo, tu vai perceber, é uma coisa mesmo incrível que tu vai verificar, que mais de 28 mil eleitores votaram na legenda do PT, votaram, por exemplo, 13, tá? Mas não votaram no Boulos. Porque assim, você pode votar no candidato ou você pode votar na legenda. Só que aconteceu, muita gente, muitos eleitores do PT acharam que
o Guilherme Boulos ele era do PT. Não, ele não é do PT, tanto é que o número dele não é 13, é 50, que é justamente do PSOL. Então foram praticamente o que? Mais de 28 mil votos que foram anulados. Porque na hora que você votou na legenda do 13, não tem um candidato com o número 13. Realmente. E se esses números eles fossem acrescentados ao Boulos, provavelmente o Boulos ficaria em primeiro lugar, passando o Ricardo Nunes, né, o atual prefeito de São Paulo. Então, aí tu percebe uma outra coisa, é o bater cabeça. Quer dizer, a campanha do PT bate cabeça, não conseguiu, por exemplo, explicar para o seu eleitor a coisa do tipo, olha, o Guilherme Boulos ele não é um petista. Né? Ele é um pessoalista. Ele não é um petista, ele não tem, o número dele não é 13, é 50. Aí o que é? O que você tem aí? A falta de comunicação, né? Porque aí foi o que? Eu não vou dizer nem tanto o PSOL, mas principalmente o PT, que é um partido maior, né, em São Paulo, que deveria ter se comunicado mais com seus eleitores. Isso não aconteceu. Foi um erro tremendo, que agora o PT está tentando corrigir nesse sentido. Tá? Então você tem uma situação complicada do PT nesse modelo. Quando você vai, por exemplo, no caso de uma capital como Belém, por exemplo, né, em que o candidato, no caso Edmilson Rodrigues, tá, de novo, Edmilson Rodrigues ele é do PSOL, ele não é do PT, tá? E houve, na verdade, uma verdadeira lavada do ponto de vista de vitória, por exemplo, da direita, né? Os candidatos do MDB, né, e do PL na capital paraense conseguiram os resultados mais significativos, vão para o segundo turno. E o que chama atenção é que o Edmilson Rodrigues era o atual prefeito, é o atual prefeito, ele tinha máquina nas suas mãos. Por ter a máquina nas suas mãos, a máquina pública, ele poderia fazer diversas obras no sentido, por exemplo, de poder agariar muitos votos, e não conseguiu. É um caso raro de alguém que está com a máquina nas mãos, né, que busca a reeleição e não conseguiu sequer ir para o segundo turno, o que é vexatório, tanto para o PSOL, mas principalmente para o PT, que foi o que mais apoiou. E uma coisa que chama atenção, por exemplo, no caso do Edmilson Rodrigues, na capital paraense, é que o Lula ele não apoiou, de fato, o Edmilson Rodrigues. Na verdade, ele não veio, por exemplo, na capital falar com o Edmilson, quer dizer, vestir a camisa do Edmilson Rodrigues. Ele não fez isso, né? Ele ficou meio que de lado, até porque, do outro lado, o aliado um outro aliado do Lula, né, é justamente o MDB, da família Barbalho, né? E nesse sentido, o que aconteceu? O Lula resolveu ficar no quê? Em cima do muro, mesmo o PT, né, apoiando decisivamente Edmilson Rodrigues. Foi uma derrota tremenda, tá, aqui na capital paraense, tá? E a gente percebe, na verdade, que o PT realmente ele bate cabeça. Ele não consegue mais criar líderes regionais, tá, municipais. Tu tem uma dificuldade, por exemplo, nessa questão, e muitos falam que isso tem a ver com uma decadência de políticas tradicionais do PT, porque o PT ele não consegue se atualizar, por exemplo, ao mercado de trabalho, ele não quer aceitar, por exemplo, que o empreendedor, né, um pequeno empreendedor ou a pessoa que trabalha no Uber, eles são trabalhadores, devem ser, na verdade, enfatizados, respeitados. O PT ainda olha muito para aquele trabalhador de carteira assinada, que é um tipo de trabalhador que é cada vez mais raro nesse sentido. E realmente houve uma dificuldade no PT, por exemplo, no sentido de buscar novas lideranças regionais e municipais. Tanto é que hoje o PT, mais do que ter uma liderança, ele se apoia muito na liderança de outros partidos, normalmente partidos de esquerda. Tá? Então está muito assim. Então há um esvaziamento do ponto de vista político do PT em diversos modelos da política. E isso é muito visível, gente, na campanha do PT em São Paulo. Estamos falando do modelo eleitoral, digamos assim, de uma cidade que é muito importante, um colégio eleitoral muito forte, com um número muito grande de eleitores, e o PT não consegue engrenar líderes regionais e municipais.
e muitas vezes busca, na verdade, na aliança, como agora com Guilherme Boulos, uma forma de poder chegar também ao poder. Então, é um problema, certo? O que mostra que, de alguma maneira, o Partido dos Trabalhadores não conseguiu se atualizar, principalmente na renovação de novos líderes. E o resultado é esse que a gente está vendo. O PT batendo cabeça, né? Isso acontece com outros partidos, como é o caso principalmente do PSDB. Tá? Entretanto, o PT não se atualizou e hoje está pagando um preço muito caro pelo fato de ter um número muito pequeno de políticos da sua legenda que foram eleitos democraticamente no voto nos municípios. E isso realmente, de alguma maneira, pode refletir, por exemplo, na campanha eleitoral para presidente. É isso, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais.